Estamos de volta com a Agro Record e é chegado o momento em que nós levamos até você as tradicionais cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão. Anota aí. O enfraquecimento dos negócios nos últimos dias tem elevado o estoque de carne de frango. Com isso, o preço está em queda. Em relação ao animal congelado, recuou 0,69% no acumulado do mês. O quilo é vendido a R$ 4,40. Em relação ao animal vivo, por outro lado, os preços têm se mantido firmes, devido à estabilidade entre oferta e demanda. O quilo segue sendo negociado a R$ 3,26, sem alterações na semana. A produtividade brasileira de carne de boi aumentou no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Segundo os dados divulgados pelo IBGE, a média foi de 249 gramas de carcaça por animal. Em relação aos 3 primeiros meses de 2018, o avanço é de 1,38%. A arroba é comercializada hoje a R$ 163,20, aumento de 0,62% na parcial do mês. Os negócios do café arábica estão em ritmo muito lento no mercado brasileiro, segundo o CPEA. Isso por causa da retração dos vendedores. Eles estão apreensivos com as altas temperaturas e as poucas chuvas registradas nas semanas seguintes às floradas de setembro. É que, de modo geral, a maior parte das lavouras de arábica precisam de bons volumes de chuva. O grande volume do produto no mercado, após a safra, tem derrubado os preços. A saca de 60 quilos do arábica é vendida hoje a R$ 417,81. Queda de 4,72% no acumulado de outubro. Quanto ao robusta, os produtores também estão atentos ao tempo. A maior parte das flores da safra 2020-21 já teve o pegamento nas grandes regiões produtoras e agora os cafezais estão em fase de desenvolvimento dos frutos. A saca do robusta é vendida a R$ 283,43, queda de 3,75% no mês. Já as cotações do açúcar cristal seguem firmes no mercado paulista. Segundo o CPEA, as usinas continuam restringindo as quantidades ofertadas à pronta entrega. Os compradores que têm recebido o açúcar, por meio dos contratos, permanecem fora do mercado. A saca de 50 quilos é vendida a R$ 65,16, aumento de 3,43% neste mês. Olha, tem feito calor, tá quente demais. Termômetros batendo lá na casa dos 40 graus. A gente sofre e os animais também. E aí, tudo isso, produtores e criadores estão preocupados nessa época do ano. Só para você ter uma ideia, nas granjas, os pintinhos, os animais, sofrem bastante, às vezes têm dificuldade para consumir água. E isso, por extensão, e aí não é legal, há uma queda na produção. E aí os produtores e criadores estão tendo que adotar medidas emergenciais para evitar essa consequência. Vamos entender. Essa respiração ofegante é um sintoma clássico de estresse das aves. E o principal motivo é o calor. Com temperaturas que ultrapassam os 40 graus, tem sido cada vez mais difícil garantir a eficiência nas granjas. A criação de pintos de uma semana, a temperatura ideal, a gente trabalha em torno dos 30 graus, tá? A frango de abate, a gente trabalha na temperatura de 25 graus. Então, o grande problema que a gente está tendo com essa onda de calor é essa amplitude térmica. Durante a madrugada a gente tem feito temperaturas aí de 22, 23 graus e durante a tarde 37 graus. Ele não tem esse hábito de aguentar essas temperaturas excessivas, então ele não alimenta, ele não bebe água corretamente, então ele fica nesse sistema de exaustão. Então o animal acaba tendo uma perda de peso. Para tentar driblar o calor, granjas no interior paulista têm migrado do formato tradicional, que são esses espaços abertos e cobertos com lona, para estruturas mais tecnológicas, feitas de alvenaria, que naturalmente isolam o calor externo. A temperatura lá dentro é controlada digitalmente. Painéis de celulose facilitam a evaporação e as aves são criadas em um sistema chamado Dark House, em ambiente com luminosidade reduzida. Tudo isso ajuda a manter a umidade do ar entre 65% e 70%. O sistema também consegue baixar a temperatura em até 15 graus em relação à temperatura externa. Nessas condições, o amadurecimento é mais rápido e o abate pode ocorrer até 5 dias mais cedo do que no sistema convencional.
O manejo fica mais barato e o lucro do criador aumenta. A gente tem ganho de peso, né, com a variação de temperatura e ganho de desempenho financeiro com esse tempo de abate reduzido. Esta zootecnista explica que todos os animais sofrem com as altas temperaturas, o que exige dos criadores adaptações no manejo. Todo animal, para que ele possa produzir de modo adequado e para que seus parâmetros fisiológicos possam funcionar adequadamente, eles possuem pontos de mínima e de máxima. Aí quando esses pontos eles fogem, né, ou seja, umidade relativa, temperatura ambiente, vão além do que ele suporta ou aquém, é necessário ao produtor algumas adequações. Uso de nebulizadores, de ventiladores, sombreamento, para que esse ambiente fique adequado, ou seja, é necessário uma ambientação. Na agricultura, as mais prejudicadas pelo calor intenso são as frutas cítricas. O produtor Emerson Facchini, que é especialista no manejo de água, tem uma propriedade de 42 hectares em Palestina. Com a estiagem, a alternativa para evitar perdas foi a irrigação. Mas o desafio é calcular a quantidade ideal de água que as plantas necessitam. A grande diferença é que esse é um problema sério ainda que a gente vê por aí na maioria dos produtores, é que a maior parte joga água. O que é você jogar água? É você não ter parâmetro nenhum para colocar essa água no solo para que a planta absorva. Então, para você colocar, quando você estiver fazendo irrigação, é que você está utilizando parâmetros para fornecer a quantidade de água suficiente para que essa planta desenvolva todo esse metabolismo. Então, nesse momento, você vai estar fazendo irrigação. Para resolver o problema, foi preciso instalar uma estação meteorológica no meio do pomar. Ela é conectada a satélites que fornecem informações atualizadas sobre as condições climáticas e também dados como a umidade relativa do ar, do solo e índice de radiação ultravioleta. Com eles, o produtor consegue mais eficiência na hora da irrigação. Eu acredito que esse aparelho ele se paga só pela vantagem que ele fornece. Um exemplo, se eu errar e fornecer meio milímetro de água a mais numa propriedade dessa daqui de 35 hectares, isso vai dar mais ou menos 150 mil litros a mais por dia. Isso em um dia. Agora você imagina se isso perdurar por 30 dias. A quantidade é muito grande. Tá? Então essa vantagem de você ser mais preciso, isso te fornece para o produtor o quê? Uma maior economia. A partir do momento que eu não jogo esse meio milímetro a mais que eu não precisaria estar jogando, isso eu não consumo energia. E quando eu não consumo energia, a minha conta de energia, teoricamente, ela vem menor. E isso faz o quê? Faz com que o meu lucro no final seja maior. A produção é garantida durante o ano inteiro. E desde a implantação do sistema, há 5 anos, a produtividade mais que dobrou, passando de 25 toneladas por hectare para 67 toneladas por hectare. Esse talhão, nós começamos a irrigar ele já faz 2 meses e meio. Então olha o tamanho que a gente já tem frutas aqui. Tá? É uma variedade, é uma pera-rio. A gente já tem frutas já grandes, ó. Tá? Aqui, o que a gente chama disso é forçar a florada. Então é numa época muito desfavorável ao florescimento. A gente utiliza a tecnologia, utilizando todos esses dados da quantidade de água que a gente vai fornecer para a planta, e aí a gente consegue fazer com que a gente estimule a planta a florescer e consiga uma fruta fora de época, que essa para o produtor é o suprassumo. Por quê? Porque ela vale muito mais dinheiro do que você produzir numa época normal de fruta. Outro aspecto muito interessante que o Emerson estava comentando aqui com a gente é que todo esse equipamento aqui, essa central meteorológica, estação, na verdade, tem a condição de verificar o molhamento foliar, a quantidade de água livre. Só para você entender, a gente está passando a mão aqui na folha, significa que ela está completamente seca. E isso o aparelho tem condição de verificar e tem uma situação econômica por trás disso, né? Sem dúvida, a hora que você, que a questão de água livre, que o fungo, na verdade, para ele se desenvolver, ele precisa de água livre, ou seja, a hora que você passa a mão aqui na folha e você vê que ela está úmida, e na verdade você está vendo aqui que ela não está úmida. Se eu não tiver esse molhamento foliar, ou ele estiver muito baixo, ou ele não existir, o fungo não vai conseguir se desenvolver, e isso leva a uma situação que eu não preciso fazer uma pulverização, exemplo, na florada dos citros, se você não tivesse molhamento foliar, essa água livre na planta aí. O produtor que não tem essa informação acaba fazendo esse tipo de pulverização e gasta dinheiro com isso.
Justamente, quem não tem, ele entra num calendário, ou seja, que todas as empresas falam assim, olha, você tem que pulverizar de 20 em 20 dias. Ele vai nesse calendário de 20 em 20 dias. E com esse aparelho a gente já chegou a economizar 3 pulverizações que, na verdade, segundo era para acontecer e a gente não precisou fazer. Segunda parada do Agro Record, já depois do intervalo tem a receita da fazenda e hoje essa produção abusou demais. Você vai aprender a preparar uma saborosíssima sobremesa. É a rosca de batata, uma delícia, mas aguenta a mão aí, voltamos já em um instante só.